Alô pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do curso de administração no nosso canal DPE 4.0. Temos aqui um convidado ilustre especial, um grande amigo, empreendedor, Marcos Gomes, da empresa América Tecnologia, sócio fundador e, como ele mesmo diz, presidente da América Tecnologia. E ele tem uma trajetória que eu acho que vai agregar muito nessas nossas entrevistas, porque ele traz um viés diferente. E Marcos, nós queremos ouvir de você, primeiro um pouquinho da tua história acadêmica, onde é que você começa. Eu acho que queríamos ouvir sobre esse seu startup como educacional, acadêmico. Primeiro eu quero agradecer o convite, de estar aqui participando desse momento tão singular para mim, de poder comentar sobre a minha história de profissional e acadêmica. Eu sou ex-aluno do Cefet, saí do Cefet em 78, fiz eletrônica e fui 9 anos depois fazer um curso técnico de eletrônica. E 9 anos depois, em 86, eu já ia falar 96, o tempo passa, 86 eu comecei administração na UERJ, já casado, com filho e tudo, e durante o curso de administração é que realmente o meu viés de negócio, ele despertou. O meu sentimento, a minha paixão pelo negócio de gestão e de empreender, ele aflorou. Tá certo. Então essa é a minha história. Mas você chegou assim, vamos chamar assim, empregado naquela época, isso não muda muito, empregado, funcionário, colaborador, sim. Você chegou a ter vínculo empregatício no início da carreira? Sim, eu seja como técnico, seja como... A vida toda eu fui técnico de manutenção de computadores de grande porte, saí da escola técnica, fui direto por uma multinacional americana chamada Boros, que depois virou Unisys, que era concorrente direto da IBM, e os computadores e os ambientes sempre foram ambientes de missão crítica, ambientes que não podiam parar, bancos, empresas de governo importantes, e essa parte aprendi muito nessa época como atender o cliente nesse tipo de negócio. Quando eu fiz administração, eu já pensava em ir para uma área de análise de sistemas, mas sempre continuando na área de TI. Só que durante o curso eu despertei para o meu DNA comercial, e aí eu descobri que eu podia vender, que eu podia empreender, que eu tinha um potencial muito grande que eu não conhecia antes, E eu costumo chamar que foi da minha década dos 30, Eu fiz 30 anos, foi quando realmente, como se tivesse aberto uma caixa assim de novidades dentro de mim, e eu vi que eu tinha um potencial muito maior do que aquele que eu vinha aproveitando, E me tira uma dúvida, porque é comum a gente escutar ou ler nos livros e tal, que tem a história do empreendedor, ela oculta normalmente na biografia padrão o insight, aquele momento. Quando é que teve aquela inflexão? Você disse assim, poxa, agora está na hora de eu procurar o meu sonho, de eu virar empreendedor, e se isso teve alguma coisa diferente, sei lá, se abdicou de alguma coisa. Quando é que foi esse ponto? Aos 30, que você falou? O empreendedor, normalmente, ele tem uma inquietação desde jovem. Desde garoto, eu era uma pessoa mais inquieta, e eu tenho um irmão que ele é professor da UFRJ, ele é PhD, e ele sempre foi um cara mais acadêmico, Eu sempre fui um cara mais inquieto, assim, e queria... Arrumava sempre, eu era a ovelha negra da família, vamos dizer assim, e estava sempre arrumando confusão. E nessas confusões, eu tinha confusões que eram confusões que eu queria executar, queria realizar coisas, E depois que eu fiz administração e eu tive a oportunidade de trabalhar no mercado de informática, de TI,
comercializando mainframes IBM usados, compra e venda, que naquele ano a gente tinha naquela época tinha uma reserva de mercado. Foi aí que eu descobri que eu tinha uma capacidade de executar, de realizar coisas, né? Assim, concretamente, mais adulto, mais maduro, né? Mas sempre com aquele sentimento, com aquela coisa sonhadora, com aquela coisa de ideal, de ter uma visão, ter uma coisa e acreditar e perseguir, né? Perseguir o sonho. Perseguir o sonho, exatamente, porque quando você começa a empreender, você tem muitas ideias e é muito importante você colocar as suas ideias no papel, tentar estruturar ao máximo as suas ideias, se planejar e correr atrás. Quando eu fiz administração, eu lembro do meu professor que dava aula de planejamento, né? Você tinha que se organizar, planejar, controlar, né? Então esses conceitos eu tentei aplicar no meu início, né? Então tudo eu estava preocupado em ajustar e nunca querendo deixar fugir aquele ímpeto, e eu acreditava que eu ia conseguir, porque a ciência ajuda, ela é uma comprovação, né? E se você segue a ciência, o resultado ele vem, né? É prático, né? Você sai, né, de empregado para sócio de alguma empresa, e depois quando é que você monta a sua empresa? Quer dizer, como é que foi esse viés? A América Tecnologia, que hoje é um grupo, né? Depois você vai comentar, tem outras empresas. Quando eu fiz 30 anos, eu fui ainda trabalhando eu pedi demissão da empresa que eu estava, né? E fui trabalhar como freelancer, PJ. Eu sou desempregado desde essa época, né? Eu costumo dizer que desde que eu completei 30 anos, que eu pedi demissão, nunca mais eu tive a minha carteira assinada, e eu não me preocupo com aposentadoria, com INSS, porque o meu modo de pensar é diferente. Venha bem a calhar para esse momento da reforma da Previdência. Exatamente. Eu penso... Eu diria que isso é uma contribuição, a gente pode até gravar um outro vídeo sobre como é que como não depender a sua carreira sem o INSS. Sem o INSS. Mas isso vai ficar para um outro momento. Então, eu sou desempregado desde essa época. A minha empresa, eu fui convidado, depois de 4 anos como desempregado, vamos dizer assim, trabalhando, eu administrei uma startup nessa área, e uma pessoa sensacional me convidou para ser sócio dele, e eu fui sócio, levantei a empresa. Eu levantei porque eu que assumi a área comercial, e aí contratei outras pessoas, e a empresa hoje é uma empresa muito grande, mas eu não era o dono majoritário, né? Então, chegou um momento que eu disse assim, está na hora de eu ir buscar o meu caminho. Foi em 2003, e eu saí dessa empresa. Quando foi em 2004, eu montei a América Tecnologia, e aí que eu sou o sócio fundador e majoritário, que está fazendo hoje. Você 15 anos. Tem quantos empregados? Nós somos 50 pessoas na empresa hoje. Nós temos filial em São Paulo, estamos presentes em todo o território nacional, com vários contratos, né? Temos contrato representando a Huawei, temos escritório em Brasília, Rio, e tem um time comercial, tem um time técnico. Hoje nós temos atendimento 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qual é o perfil dos seus funcionários lá? Tem administradores também? A gente tem gestor financeiro, temos controller, temos marketing, diretoria de marketing, nós temos diretor técnico que cuida dos atendimentos, da estrutura técnica, gerente de logística. Nós temos um grupo enxuto, estamos crescendo, estamos contratando gente agora, porque
o mercado começou a aquecer mais e nosso volume... Eu agora vou pedir uma... E temos abrimos uma filial no México. Na cidade do México. Por a gente volta na filial do México, mas eu vou abrir um parênteses aqui e como é que eu tornei a encontrar, porque o Marco ele é meu contemporâneo, eu também tenho uma história semelhante aqui no Cefet, que eu fui aluno e saí em 79, você saiu em 78. 78. E por volta de 2004, né, Marco? 2004, 2005, quando a gente teve... 2008. Acho que foi 2008. 2008 eu cuidava de uma filial de call center e me chamou a atenção porque um ambiente muito regular, um ambiente operacional e tinha um técnico que era seu, você não devia saber, mas um técnico, me chamou a atenção que o técnico estava querendo entrar no prédio, só quem poderia autorizar naquele momento era eu. E o que aconteceu é que eu falei, mas por que o técnico não está entrando? Não, é porque nós estamos com um problema, o contrato deu problema, a empresa a gente não está conseguindo pagar, está renovando, e o técnico não pode entrar, mas ele insiste em entrar. E aí eu pedi para perguntar ao técnico, e foi assim que eu cheguei em você novamente, falei assim, mas por que você está entrando? Não, porque a nossa empresa, ela quer continuar prestando serviço. Eu falei assim, olha, só tem um jeito, nós temos que chamar o dono dessa empresa aqui, que eu preciso conhecer, e tive o prazer, eu acho que é por isso que hoje nós estamos fazendo essa entrevista, de ser reapresentado ao Marco. Fala um pouquinho, Marco, dessa... Tem vários nomes, mas eu queria um nome, seu Cerado. Tem gente que usa DNA. DNA é um bom nome, quer dizer, a América Tecnologia tem algum pode pirim-pim-pim, ou seja, algum segredo para... Porque segredo de sucesso é bom quando você conta do sucesso. Mas se você pudesse definir o que é o diferencial da prestação de serviço do teu grupo ou da tua empresa? No nosso slogan da nossa empresa, nós temos o slogan paixão por servir. Eu costumava dizer para todo mundo, sempre falei isso, que chegou uma época da minha vida que eu descobri que eu tinha paixão por servir. Se eu fosse garçom, costumo brincar com o pessoal, eu falo assim, se eu fosse garçom eu ia ser o melhor garçom do mundo. É uma expressão que eu uso brincando, porque eu gosto de servir, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. No nosso ambiente empresarial, porque nós é B2B, né, empresa para empresa, você, na verdade, mesmo sendo empresa para empresa, você sempre lida com gente. E você tem a demanda do cliente, que ela tem que ser atendida plenamente. Não importa o teu custo no momento, porque se você assina um contrato, se você assumir um compromisso com o seu cliente e ele está esperando um nível de serviço seu, não existe justificativa que possa tirar essa responsabilidade de você. Então, nesse caso específico, o nosso pessoal é um pessoal que tem esse DNA da paixão por servir, da responsabilidade com o ambiente de missão crítica. Por isso que ele ficou preocupado, porque ele sabia que se parasse um servidor, parasse um storage, que tivesse uma aplicação da sua empresa crítica, que se essa aplicação parasse, poderia parar algum serviço da sua empresa, ele ficou preocupado, ele estava querendo resolver o seu problema. Se tinha que pagar mais ou menos, isso é uma discussão até posterior. Aí, nesse caso, o mais importante é o serviço ser entregue da melhor forma possível. E uma coisa que eu tive um cliente, que eu falei com ele essa semana, foi até surpresa para mim, que eu falei para ele que eu estava querendo, é um cliente importante, né? Um tribunal de controle, né? Que super rigoroso o cliente. Eu costumo dizer que ele bota o sarrafo do nosso serviço aqui em cima, e eu digo que assim, quanto mais alto o sarrafo, melhor, porque o nosso esforço, se eu consigo pular esse sarrafo, qualquer outra exigência de qualquer outro cliente, vai ser mole para mim. Então eu até agradeço ele quando ele reclama, ele exige, e eu falando, Renato, poxa, eu queria fazer uma comemoração, porque a entrada da sua empresa como cliente para a gente nos trouxe um ganho muito grande. Eu queria comemorar isso, ver se seus diretores aceitam a gente fazer um jantar, um almoço.
E aí eu falei assim, e aí você sabe que isso é uma coisa de coração. Ele falou, Marcos, eu acredito em você porque eu sei que é isso. Que você não... Então eu acho assim, que quando você faz a coisa com paixão e você é sincero no que você faz, né? Você não é uma pessoa dissimulada, você não é um comercial porque só está olhando o dinheiro que está para sair, você consegue fazer a diferença. Essa é a minha visão, entendeu, Karine? Mas um ponto que é uma grande discussão, né? Vamos chamar assim, no roteiro do empreendedor. Tem gente que é empreendedor, mas é carreira solo. Pelo que eu já conheço a sua empresa, você tem muitos sócios. Ter sócio é uma coisa que agrega, porque como você tem várias empresas, acredito que você tenha bastante sócio. Sim. E qual é a política que você tem? Você dá algum tipo de participação? Como Sim. A nossa empresa, nós somos 9 sócios. São sócios com cotas menores e sócios com cotas um pouco maiores. Eu sou o majoritário, né? E eu acredito que você não consegue construir nada sozinho. Até as pessoas que são empregados, são CLT ou PJ, pessoa jurídica que trabalha para a gente, você precisa, para construir uma empresa, uma organização, você precisa desse conjunto de pessoas motivadas, né, comprometidas, e eu não acho que eu consigo fazer tudo sozinho. Então eu preciso, por isso que eu pego os talentos, as pessoas que conseguem gerar valor para a organização, ou seja, ser diferentes, serem especiais, serem pessoas que trazem valor, agregam coisas diferenciadas para a empresa. Eu digo, olha, essa pessoa ela tem que ficar do meu lado, ela tem que estar comigo. Então eu faço questão de oferecer cotas de participação para essas pessoas. Uma forma de manter, de motivar. De manter, de motivar. E também porque eu preciso, entendeu? Eu preciso. Existe um provérbio que fala, na multidão de conselheiros existe sabedoria. Então eu sempre procuro ouvir as pessoas que estão em volta, porque eu sou um cara muito arrojado, muito impulsivo, e muitas vezes eu preciso do meu sócio que é financeiro, que fala assim, calma, não vamos fazer isso não, senão a gente pode perder dinheiro e tal, né? E o cara que é mais técnico, o sócio que é mais técnico, eu sempre preciso de pessoas do meu lado. Um outro ponto que eu acho que é relevante, e aí para vocês aí que estão escolhendo a carreira e tal, que a gente estava conversando até um pouco antes da entrevista, eu brinco, né? O cara faz a faculdade e aí um belo momento fala, poxa, agora eu sou administrador. Eu acho que a valorização acadêmica eu já vi que tem no teu skill e no seu modo de gestão. E a questão da educação continuada, você incentiva isso? Quer dizer, porque você veio lá da área técnica, fez a administração, entre aspas, por uma necessidade, ou direta ou indireta, né? Sim. Que é muito. E o nosso curso especificamente, que é de administração industrial, traz isso também. Porque a maioria das pessoas aqui vão assumir cargos de gestão ou cargos de controle e até cargos em outras áreas, porque a administração industrial é muito ampla, então ela pode. Então, uma pergunta, você continua realimentando esse academicismo, por assim? Você acha importante isso? Eu acho que a vida acadêmica, para mim, é um oxigênio. Né? Eu fiz COPEAD, depois, por que eu fui fazer COPEAD? Porque chegou um ponto da empresa que eu trabalhava, que eu vi assim, essa empresa está crescendo, ela está saindo de 10 milhões para 50 milhões, vamos dizer, né? E eu acho de 30 funcionários para 100 funcionários. E eu não me considero preparado para gerenciar os problemas, as dificuldades que podem vir de uma transformação. Essa transformação. Aí, justamente nesse momento, o que eu fiz? Eu fui fazer o MBA da COPEAD, para poder também administração. Ter várias, porque no curso, quando você estuda, o mais sensacional são os insights que você vai tomando, que você vai tendo, que você vai aproveitando, sabe? E isso, para mim, esses insights, eles são, eu costumava dizer que eu tinha como que óvulos na minha mente e que esses insights são os espermatozoides que fecundam e, de repente, a ideia,
ela nasce, vamos dizer assim. Parece Gostei da metáfora. uma metáfora, porque eu acho que a vida acadêmica, ela é fundamental para você. Então, toda vez que eu posso fazer alguma coisa fundamental para você poder ter esse oxigênio, né, para você melhorar, para você despertar as coisas. Então, eu sempre procurei fazer treinamentos e tudo, e procuro incentivar meu pessoal também a fazer, né? Muito bom. Tem sócio que foi fazer administração, porque por minha causa, sócio que era técnico e tudo, e de repente foi também para a área comercial e hoje é empreendedor comigo. Hoje em dia, né, nossos alunos aqui que vão assistir, ou quem estiver assistindo, hoje em dia o termo startup está muito assim popular, né? Eu diria que ele está na moda, né? Agora, você já falou de startup em 78, talvez não tivesse o mesmo nome. Hoje você tem alguma, entre aspas, que você considera startup, já no jargão, algum braço, alguma empresa recente? Fala aí eu acho assim, tecnologia. Eu acho assim, só fazendo um parênteses, né? Se você vai ser gestor em uma empresa, você tem uma grande empresa, você tem a oportunidade de ter startups dentro dessa empresa. Porque muitas vezes você cria uma chamada business unit, uma unidade de negócio numa empresa, que é uma startup dentro da empresa, né? Então, vamos cuidar agora só de manutenção. Poxa, que ideia boa! Então, a gente pode cuidar de manutenção assim, assim, assado. Você é o cara dentro daquela organização que vai desenvolver aquele business, né? A startup, ela pode ser uma empresa também, assim como, por exemplo, nós tivemos a lei de resíduos sólidos no Brasil, ela veio atender 6 verticais básicas, né? De 2010. 2010, exatamente. E ela fala da vertical de lâmpadas, por exemplo. Os responsáveis pela reciclagem das lâmpadas devem ser os fabricantes e grandes distribuidores de lâmpadas. Só que com a entrada dos chineses, houve uma dificuldade de se, vamos dizer assim, operacionalizar e punir as empresas. Na área de óleo, combustível e tudo, tem outra vertical também que trata o meio ambiente, essa parte do meio ambiente, né? E tem a parte vertical dos resíduos sólidos, da eletroeletrônica. E na nossa empresa, a gente tinha muitos equipamentos, que a gente trabalhava com equipamentos usados, seminovos, que a gente tinha que descartar. Quando a gente ia descartar, o que a gente fazia? Chamava o ferro velho e falava, quanto é que você paga no quilo? E ele levava, a gente não sabia para onde ia, qual era a finalidade que era dada ao material. Ele tirava o que era nobre e o que não prestava para ele jogava no lixão. Então, com a lei dos resíduos sólidos, nós vimos uma oportunidade de negócio. Então, montamos uma empresa chamada @green, que o o arroba, né? O é AT, né? Que a gente chama de América Tecnologia. AT Green. Você vai no site www.atgreen.com.br e vai ver todo o ciclo de descarte, como ele funciona. Até o apagamento de dados nós fazemos. Então, nessa empresa nós fazemos contratos com empresas, onde nós cobramos para gerenciar o descarte sustentável do material disponível, né, disponibilizado pela empresa. Por exemplo, a British Petroleum contratou a gente para poder fazer o descarte, e aí uma gerente falou para o nosso comercial lá, falou, olha, eu estou achando muito caro, mas eu sei que eu vou estar compliance com a auditoria na hora. Então nós fizemos, no final você faz um relatório, um balanço de massas, dizendo para onde foi cada item, 100 quilos de papelão, de madeira, de plástico, alumínio, ferro, para onde foi, o certificado dos locais que fizeram usinagem, e nós garantimos nesse nosso contrato 97% de reciclagem do material. 3% alto,
3% a gente manda para um aterro sanitário controlado, que é determina a legislação. E emitimos um relatório para o cliente. E nesse caso da British, a gente inclusive mandou relatório em inglês, para eles enviarem para Londres, e em português. E tinha lá quantos barris de petróleo eles conseguiram economizar em relação a todo aquele processo entendeu? De reciclagem do material. Eu sempre digo, né, Mark, e aí vale para os nossos ouvintes aí, que tão importante quanto você ter um discurso, né, é você ter uma atitude e uma energia. Então, parabéns aí, porque você passa essa paixão né, no discurso. Eu acho que isso é fundamental. E agora eu queria, para a gente meio que dar um fechamento, se você tivesse uma aula inaugural, por exemplo, aqui no curso de administração, né, ou num curso de administração qualquer, o que você falaria para os nossos alunos, ou para quem está disposto a usar o academicismo de forma positiva, né? Porque eu acho, o que eu vejo, né? Já sou professor aqui nessa instituição há muito tempo, desde 93, mas passei pelas mesmas crises, como eu sempre tive uma outra atividade, né? Que é até onde o academicismo ele é positivo, tem empresas que valorizam, tem empresas que nem tanto. Eu sempre digo que a prática é a prática, a realidade é a realidade. O academicismo ele pode e deve ajudar quando lhe é questionado. Então, se você tivesse aqui na nossa aula inaugural, que a gente tem cada semestre, o que você falaria para o nosso aluno em termos de quais seriam, sei lá, 1, 2, 3 dicas fundamentais, seja como empregado, que você participou, né, para você garantir o sonho, como você disse, né, para você perseguir esse sonho? Primeiro você tem que descobrir aquilo que realmente você gosta de fazer, né? Isso daí você buscar essa paixão dentro de você por alguma coisa que você se sinta feliz, que você acorde e diga assim, puxa, que legal, eu vou fazer isso. Eu vou para o trabalho, eu vou fazer esse tipo de trabalho, né, de serviço, né? O segundo é se você pensa em ser empreendedor, você tem que ser perseverante. Perseverança é uma palavra importantíssima na hora que você... resiliência, é aquela coisa que você não quebra de jeito nenhum. As coisas enverga, mas não quebra. As coisas podem dar errado uma hora, mas você acredita, você tem uma visão, vai perseguir essa visão e vai chegar do outro lado. Isso aí você acreditar em você. E uma coisa que eu acho, Carino, importante, que não está tanto em moda, está voltando, é a ética. Eu acho que a ética, ela é você buscar o bem comum. Quando você, como empresário, como empresa, você pensa no bem comum, você tem um futuro muito bom. Não importa se as pessoas estão quebrando a regra, entendeu? O importante é você ter a consciência de que tudo que você vai fazer, você está pensando no bem comum. Se as pessoas no mundo, na nossa sociedade, tivessem um pouco mais de ética, nesse sentido, de pensar no bem comum, que para mim ética é isso, é pensar no bem comum, eu acho que tudo seria muito diferente, entendeu? A paixão, ela vem. Você descobre, tem perseverança e tem garra. E você tem ética, ou seja, você sabe como as coisas devem ser feitas para o bem comum. É isso que eu penso. Essa é a dica. Olha, pessoal, a gente podia ficar conversando aqui talvez o dia inteiro. Eu acho que se tiver oportunidade a gente até vai chamar o Marcos de novo. Mas não esqueçam de curtir o nosso canal DPE 4.0. Eu acho que ficou evidente aqui a importância dessa correlação do meio acadêmico com o ambiente empresarial. E só tenho que agradecer aqui a sua brilhante participação. Poxa, que isso. Paixão e servir. Muito obrigado. Grande abraço.